Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube, começando mais um Talkinização para vocês. Hoje, gente, vamos falar de ineficiências do mercado de capitais a partir da perspectiva do investidor. Para isso, trouxe um super convidado que tem muito conhecimento do mercado, é uma pessoa renomada aí no mercado, Marcelo Urbano vai falar aí, é sócio fundador e diretor de investimentos na Algmi Capital. Eu ia falar Capital já, na Algmi Capital. Marcelo, obrigada por aceitar o convite, por estar aqui com a gente hoje, para a gente bater um papo bem descontraído e trazer muita informação para o pessoal. Eu que agradeço, Flávia. Marcelo, conta um pouquinho pra gente sobre você, da tua história, um pouquinho também da Algmi, para as pessoas conhecerem mais sobre vocês. Eu sou diretor, como você já apresentou, eu sou diretor de investimentos da Algmi. A gente fundou a Algmi em 2018, a gestora ficou pronta em março de 2019, são 5 anos de gestora. Eu trabalho com investimento desde 2006, com investimento em crédito, mas a minha carreira profissional inteira, eu me formei em 94, em 93, na verdade, foi no mercado financeiro e sempre ligado a crédito. Era um cara de produtos, os 6 primeiros anos foram no mercado de varejo. O cara de produtos é o cara que negocia as políticas de crédito do produto, acompanha a performance, cuida de cobrança, cuidava de tudo. Era o cara que lá de entender o processo como um todo. Depois de 2000 a 2004 foi em corporate, foi para o Citi, né, no corporate, com produtos de recebíveis, também cara de produto, mesma relação com crédito, e tirei um sabático de 1 ano e meio, depois fui trabalhar numa gestora pequena, em 2006 a 2010, depois fui cuidar de alocação de crédito na GPS, foi até metade de 17, são 7 anos e meio. Fiquei na Capitalis 11 meses e depois montei a Algmi. Então, já é uma longa estrada, já passei por N crises de crédito aqui no país, né? Tanto no banco, tanto como bancário, como investidor. Então, como bancário, 2002, 2003 foram bem difíceis. Antes disso, teve a Máxima, mas essa eu não senti muito. Essa eu já trabalhava com varejo, passou um pouco mais ao largo lá da gente, mas depois 2008 e 2009 foi bem complicado. 2015, Covid eu não considero, não foi uma crise de crédito, foi um cisne negro na indústria. E depois, ano passado também foi um ano hiper difícil. Bastante história, né? Bastante conhecimento, bastante história, bastante experiência no mercado, e isso é ótimo. É até por isso que a gente resolveu trazer você aqui, pelo teu conhecimento muito grande aí do mercado. E eu queria saber, pra gente já entrar no assunto, sobre o processo de vocês de análise de investimento. Como que funciona esse processo? A gente é uma casa que a gente fala aqui que tem um approach bottom-up, quer dizer, a gente olha, normalmente as casas de equity são mais top-down, né? Então eles vão lá entendendo uma série de fatores e com base nesses fatores escolhem um setor. Tem casas de equity bottom-up também. A gente não, a gente olha o que tem de oportunidade de investimento e entende aquilo que tem mais fit com a nossa estratégia e com a nossa convicção. E aí como a gente é uma casa conhecida, a gente tem quase 3 bi sob gestão, né? A gente é uma casa bem conhecida por fazer crédito e fazer um espectro amplo de crédito. A gente faz desde papéis bem hybrids até coisas... A gente só não faz ativo estressado, enfim, reestruturação de dívida, mas a gente faz um espectro bem amplo de ativos. Parece muita coisa aqui. E a gente tem filtros bem objetivos, baseados em convicção, simetria, liquidez e preço. Depois tem filtros quando a gente fala, não, esse faz sentido, esse faz sentido. A gente tem alguns outros filtros adicionais. Por exemplo, se a companhia tem um balanço auditado ou não, difícil a gente fazer alguma coisa com uma companhia sem balanço auditado. E pouco a pouco a gente vai esmiuçando esse processo para ir cortando ou se aprofundando naquilo que a gente acha mais interessante, né? O time de investimento tem 10 pessoas, né? Eu divido a gestão, tem um cogestor comigo,
um co-CIO. Eu toco as frentes lá que a gente chama de high yield, oportunísticos e securitizações, e infraestrutura, e o Paulo toca real estate, líquidos, e a gente tem um middle lá de crédito também para fazer o acompanhamento dos créditos, garantias, uma série de coisas. Isso fica com o Paulo. E aí a gente se separa entre cada uma dessas frentes, tem um sócio, né? O time de gestão das 10 pessoas, 7 são sócios, né? É sempre um sócio que lidera a análise e o aprofundamento dessa oportunidade. E aí, o que eu falo é um processo de criação de convicção. Naturalmente, tem coisas que são muito simétricas, a gente já conhece bem. Tem coisas que são menos simétricas, precisa se aprofundar mais. Eu ou o Paulo, a gente vai tendo várias interações ou os dois juntos, né? Com o líder aí que está tocando a análise da oportunidade. E aí, a gente faz normalmente um comitê só com o time de gestão. Depois a gente faz um comitê que entram outros sócios, outras áreas, né, multidisciplinar, para definir se a gente quer seguir com o investimento ou não. E nesse processo, a gente define a alocação com base na liquidez esperada daquele papel, quer dizer, se eu consigo vender ou não, preço e convicção. E também quais fundos, de acordo com o perfil do investidor que a gente tem desde fundos para público geral até para investidores profissionais, os fundos que vão alocar. E o sizing também é baseado nesses 3 parâmetros também. É um processo trabalhoso, né? Dá trabalho. Dá trabalho. E baseado em tudo isso, quais são as principais ineficiências que você consegue observar no mercado de capitais no Brasil atualmente? Acho que é complexo, dá para falar, eu sei que você falou pra gente é para falar, pra gente conversar. Dá pra gente ficar umas 4 horas falando aqui, tá? Mas eu acho que dá para tentar elencar aqui de maneira simples isso aqui. Eu acho que, primeira coisa, liquidez. Né? Então, como o Brasil é mestre e pródigo em criar jabuticabas, né? Sempre vai inventando. Então, a gente tem papel incentivado, aí tem um monte de papel incentivado, aí cria um veículo que só compra CRI, um veículo que só compra papel de infraestrutura, tem o papel incentivado para pessoa física, e aí você fica criando bolsões de liquidez. E aí você tem intermediários, né? E o que acontece é o seguinte, né? Boa parte do que o mercado financeiro ganha dinheiro é baseado em assimetria. Em simetria e assimetria. Então, por que a gente estuda tanto o que a gente faz? Porque para fazer um investimento. Porque quando tem poucos investidores dispostos com tempo e com capacitação técnica e com experiência para entender aquele investimento. Então, quanto menos investidores você tem, mais preço você tem, melhor remuneração você consegue, mas você tem um prejuízo da liquidez com isso, né? E aí, o que acontece? Esse mercado todo de papéis incentivados, por exemplo, tem corretoras na frente que distribuem isso. A pessoa física não tem acesso aos papéis da mesma maneira que a gente tem. Então, ele compra, normalmente ele paga caro o papel, paga caro para sair, sai barato, né? Ele paga caro para comprar e acaba pagando um preço, quer dizer, ele vende barato, né? Quando ele quer sair. Porque tem um intermediário sempre para fazer essa transação para ele. Ele não consegue acessar isso direto. Isso, quando a gente investe em papel incentivado, isso atrapalha a precificação no fundo também. Porque você pode ficar com papel mais caro ou mais barato de maneira artificial. Porque como saiu o negócio, o papel tem que ser marcado a mercado, ele tem que ter o preço variado. Então, isso acaba trabalhando. Então, essa questão da liquidez se deve a vários fatores, né? Um deles são esses bolsões de liquidez, embolsamentos que tem por conta dos papéis, principalmente dos papéis incentivados. Acho que o mercado ainda é jovem, mas já assim, cresceu demais o mercado de capitais. Então, se você pegasse há 10 anos atrás, a gente tinha mais ou menos 85% dos ativos de crédito na mão dos 5 maiores bancos brasileiros. Hoje esse número ainda está em torno de 60 e poucos por cento, né? O restante foi o mercado de capitais. O mercado cresceu muito, isso ajuda bastante, porém, ainda tem um caminho, tem muita coisa na mão do banco. Ainda onde está a maior parte do volume desses portfólios, onde eles têm mais histórico, né? Ainda está na mão de banco. Então, ainda assim, a nossa assimetria é mais complexa do que a de um banco, né? Que mais que teria que... E aí tem coisas assim, prestadores de serviços são vários deles
cometem muitos erros, né? Processo extremamente burocrático. Se a gente precisar, por exemplo, um processo de assembleia de um papel que deu algum estresse, deu algum problema, o processo é bem moroso, bem burocrático. Você manter falta de padronização, né? Acho que esse é um gancho bom para você. As duas últimas coisas que eu falei são ganchos bem interessantes. Muita falta de padronização. As minutas, cada ativo tem uma minuta igual. A Ambima já divulgou, por exemplo, uma orientação de uma minuta padrão para debênture. Eu acho que a adesão é inferior a 50% dos papéis dessa minuta padrão. E aí tem repactuação, isso não fica no histórico, você tem que ter controles apartados para manter isso tudo documentado e também você não se perder da gestão dos seus ativos. Obtenção de quórum, então você vai investir num papel incentivado, né? Num CRI, por exemplo. Você tem um problema lá naquele papel, o quórum é 50%. Se aquilo está pulverizado num monte de pessoa física, às vezes é complexo conseguir o quórum, né? É bem complexo. Enfim, preciso executar uma garantia. Tem que chamar dinheiro de todo mundo para executar a garantia, porque custa executar uma garantia. Você precisa contratar um advogado, tem que pagar ITBI se for uma garantia imobiliária, né? Tem que adjudicar isso, depois tem que contratar um leiloeiro para vender o ativo. Então, assim, as coisas não são simples, né? Às vezes o pequeno investidor tende a entender aquele papel de uma maneira, simplificar as coisas, mas os processos são bem complexos, às vezes mais morosos do que devem, e quando você tem um estresse de crédito, tempo faz muita diferença, enfim. E aí tem outros processos que acho que não são intrínsecos de mercado de capitais, são mais intrínsecos do mercado de crédito, ineficiência do judiciário, né? Falta de decisões, falta de padronização das decisões, interpretações diversas da lei, do Código Civil, enfim, aí dá para falar bastante. Dá para passar algumas horas falando. Aí eu acho que entra muito na questão do que você falou, né? É um mercado ainda que tem muito para evoluir. Já evoluiu muito, mas acho que tem muito para evoluir, né? Não, é impressionante, porque eu estou fazendo isso já há bastante tempo e tenho acompanhado essa evolução. Sim. E, assim, não só o número de alocadores aumentou muito, o número de veículos, de estruturas, a liquidez melhorou muito, né? Mas ainda um FDIC é líquido, uma cota de um FDIC fechado, os papéis CRI tem pouca liquidez, CRAs, então, enfim, ainda tem bastante para melhorar. E vai. Você falou de simetria. Você consegue falar um pouco mais sobre isso? Explicar um pouco mais essa questão de simetria? A simetria é uma coisa simétrica quando, né, um rosto simétrico ele é igual dos dois lados, né? E simetria de informação, o que a gente fala é quando você, a contraparte, detém informações, né? Tem entendimentos e detém informações semelhantes. Quando isso é assimétrico, é porque tem uma parte que está entendendo, ou tem um entendimento diverso do seu, né? Ou não entende, às vezes, um ponto que você entende, ou a outra parte não entende algum ponto que você entende. Tem até Prêmio Nobel de Economia que ganha sobre isso, falando sobre assimetrias no mercado financeiro, tá? Então, é o jeito que o mercado financeiro, basicamente, ganha dinheiro com assimetria. Na verdade, tem situações, né? A gente tem oligopólios, o mercado brasileiro ainda de crédito é oligopolizado, né? Então, aí você começa a ter alguns caminhos de poder econômico também, que acabam gerando algumas assimetrias, principalmente informação. E você citou, Marcelo, algumas ineficiências, né, que, claro, impactam. Como essas ineficiências, elas acabam impactando os investidores individuais e também os gestores de investimento? Antes de ineficiência, só vou dar uma coisa clara que pode parecer que, não, o cara tem insider, né? Isso é crime. Eu falo, assimetria de informação, né? Eu tenho uma informação, se existe um papel que é negociado no âmbito de mercado de capitais, eu tenho uma informação que só eu tenho, eu não posso negociar esse papel. Mas não estou falando de insider, não. Estou falando efetivamente da assimetria porque é a capacidade de estudar e entender os riscos, baseado em fontes disponíveis para todo mundo. Simplesmente a gente sabe onde buscar essas informações, de que maneira estudar isso, de que maneira interpretar, entende como que você pode ganhar dinheiro ou perder com aquilo, mapeia os riscos e sabe precificar isso direito, tá? Isso é extremamente importante.
exatamente. Para não para entender, pô, tem insider. Não, não tem insider não, tá? É importante, é importante. Até porque eu perco a minha licença de gestor e a alguém é fechada aqui. Não, 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 pelo amor de Deus. Não, mas bom você explicar. Voltando nessa questão de Voltando. ineficiências, então você citou algumas ineficiências. Como elas acabam impactando, como eu te perguntei, os investidores individuais e também os gestores de investimentos? Os gestores de investimento, vou passar aqui no nosso caso. Eu não compro papel na física, tá? Sem ter um gestor. Tudo que eu compro aqui é o que a gente aloca aqui. Eu compro, a gente tem fundos, a gente tem um fundo dos sócios aqui que não tem taxa de administração e a gente compra os mesmos ativos que a gente aloca para os investidores, né? E eu não compro na física pela dificuldade de comprar no preço certo, se eu quiser vender, como eu vou vender, né? Para quem eu vou vender, enfim, acompanhamento da carteira. Então, eu prefiro não fazer isso, né? Eu poderia contratar um multifamily office, eu já fui sócio de um multifamily office bastante grande, mas aí eu falo, poxa, eu sou gestor de crédito, não tem nada mais simétrico, nada mais para mim que eu conheça melhor como é feito tal do que o que a gente faz aqui, então eu prefiro deixar meu dinheiro todo aqui, tá? Só o dinheiro todo que eu tenho fora são só coisas ali mais relacionadas à filantropia, enfim, para ajudar. São investimentos que geram impacto, que a gente chama, não filantropia, são investimentos de impacto, né? Então, acho que para a pessoa física é dificuldade de você conciliar isso direito, se você quiser comprar, preço de saída. Os family offices fazem isso muito bem, tá? Alguns multifamily offices, inclusive o que eu estava antes, faz isso muito bem, conseguem trazer esse benefício de institucional para uma pessoa física, né? Você faz subir uma corretora, você vai provavelmente comprar mais caro o papel, se você quiser sair, você vai pagar um prêmio, não é tão bom assim o processo. E aí, como é importante o estudo, né? O conhecimento, assim, Sim, de mercado. e além de tudo, aí sim, eu para crédito não teria dificuldade nenhuma de comprar qualquer ativo de crédito, mas sim eu ia falar, pô, peraí, tá me vendendo, o preço desse papel não é esse. Sim. Porque a gente tem uma base enorme aqui, tem informação muito boa e fidedigna. E Marcelo, nesse Agora, caso, as corretoras contam como bancos também? a corretora vai lá, ela tem um determinado papel de, sei lá, uma debenture de uma companhia de energia, um papel incentivado de uma companhia de energia, né, o debenture de infraestrutura. Ela vai lá, compra esse papel, a IPCA mais 6,5, e ela vende para o investidor, para o cliente dela, IPCA mais 6, né? Como é renda fixa, né? Isso que eu vou falar técnico, tá? Mas acredite, quando a taxa é mais baixa, você paga mais caro pelo papel em renda fixa. Então, o cara vai pagar mais caro para um papel IPCA mais 6 do que para um papel IPCA mais 6,5. E aí, quando ele passa lá 1, 2 anos, ele precisa de alguma liquidez. Eu vou vender esse papel. Provavelmente, ele está lá IPCA mais 6, IPCA mais 6, esse papel não é marcado a mercado, o marcado a mercado poxa, tem N efeitos que vão alterar a precificação daquele papel, curva de juros, negócios no mercado, o quanto de dinheiro tem disponível no mercado para investir, né? Tem uma série de fatores, esse último a gente chama de fatores técnicos, que vão impactar na preço. Vamos supor que o preço de mercado daquele papel seja IPCA mais 5,5. Pela lógica que eu te falei antes, o investidor teria ganhado dinheiro. O que os brokers fazem? Eu te dou a recompra no preço que você comprou, te recompra IPCA mais 6, entendeu? Porque IPCA mais 5,5, se o preço daquele papel que ele tinha pagado lá atrás a 6 vale 5,5, ele ganhou dinheiro. Porque que nem o que eu te falei, quanto mais baixa a taxa em papel de renda fixa, mais valor ele ganha. A gente fala que o papel fica mais caro. Aí ele fala, não, eu te dou saída IPCA mais 6. Aí o cara, pô, que legal, saiu no mesmo preço que eu entrei. Não saiu no mesmo preço que você entrou, tá? Então, você tem uma sensação falsa de que você não perdeu dinheiro, você não perdeu mesmo, mas, por outro lado, o teu custo de oportunidade foi aviltado na entrada e na saída, né? Você pagou 0,5% mais caro ao ano, que pode ser, se um papel tem 10 anos de duration, você pagou 5% mais caro para entrar, e se um ano depois, se era 9 anos, pagou 4,5% mais caro para sair. Mas isso eu acho que
É falta de conhecimento também, né? Porque, Mas às vezes é falta de opção, porque é o pequeno investidor que quer entrar num caminho, porque não é falta de conhecimento, ele não tem outra opção. Um cara que sim, não tem. Porque você vai para um multifamily office, normalmente os multifamily offices vão trabalhar com investidores de 10 milhões, 15 milhões no mínimo, 20 milhões de patrimônio, né? E os menores não tem outra opção. Então pagam mais caro mesmo para investir. É assim que funciona. Por e isso que eu Marcelo, às vezes falo, às vezes pagar um gestor. faz mais sentido. Um gestor vai te cobrar, a gente, no nosso fundo de infraestrutura, a gente cobra 0,70 mais uma performance. Vai que custe 1% ao ano, é mais barato no exemplo do que eu te dei, por exemplo. Né? Às vezes é mais barato, tem uma bela curadoria de boas gestoras, e não sou só a gente, tá? Eu diria que deve ter. Tem várias gestoras impecáveis no mercado, de super boa qualidade de trabalho, que vão fazer uma curadoria super decente do que para investir, né? Estão comprometidos sim com a qualidade do que eles compram, porque se o fundo vai mal, eles sofrem, eles vão perder investidor e perdem Claro. receita. Então, diferente de uma corretora que vendeu o papel já ganhou um pedaço dela. Uhum. Então, assim, as corretoras são super importantes, tá? Não quero detonar, só estou contando, assim, como é a dinâmica do mercado. Essa é uma ineficiência de preço. E a gente pode falar de várias outras, tá? Agora pensando assim, quais são os principais tipos de prestadores de serviços envolvidos nos processos de investimento em crédito e como, né, suas atuações aí podem impactar a eficiência do mercado? Tá, as operações de mercado de capitais tem que ter obrigatoriamente um agente fiduciário. O agente fiduciário é o representante do investidor na operação. É ele que tem que zelar para que o que consta na escritura, né, do documento que você investiu seja integralmente respeitado. Então, por que eu falo que ele zela pelo investidor? Porque no fim consta lá uma regra na escritura e essa regra envolve N coisas, tá? Um evento de vencimento antecipado do papel, uma recomposição de garantia, regras para a companhia recomprar aquele papel na frente, quórums de decisão, né? Então, enfim, tem N regras lá, né? E quem zela pelo cumprimento dessas regras é o agente fiduciário, e quem tem que garantir que elas são sempre seguidas também é o agente fiduciário. Então, a companhia falhou lá em algum tema da escritura lá dele, né? Então tem algum tema ali na escritura, a companhia tinha que ter 120% de garantia de uma operação, caiu para 100%. Vai ter um rito ali para isso na escritura. Tem que chamar a assembleia de cotistas para deliberarem se vão vencer antecipado essa dívida ou não. O quórum mínimo é 50% dos mais 1%, 50% mais um dos crisistas, vamos supor que seja um CRI, né? 50% mais um dos crisistas, né? Então, aí os crisistas vão lá, a gente deliberou pelo não vencimento antecipado, mas a gente quer ganhar, a gente não vence, mas a companhia tem, sei lá, 60 dias para recompor essa garantia e ela vai pagar um FII de 1% do valor da dívida, como um waiver fee, que a gente chama, né? Então, o agente fiduciário tem que garantir que isso tudo seja documentado, acompanhar se a companhia está cumprindo ou não, e se não cumprir, chamar a nova assembleia de cotistas. Esse é um exemplo que eu dei, tá? Tem outros prestadores também, por exemplo, no CRI você tem a securitizadora. Então, tanto no CRI como no CRA, tem a securitizadora. Então, a securitizadora é uma empresa registrada na CVM que é responsável ela detém o ativo, né? Quem detém o ativo. Então, ela tem que controlar lá o fluxo de caixa daquele papel, o que está sendo pago, quanto tem de vencido, o que está vencido, o que não está vencido. Então, ela controla aquela carteira toda e tem que prestar as informações para o agente fiduciário com a recorrência devida. Sim. Então a Mas acho gente que tem o para agente o mundo de fiduciário, a ativos, gente tem a securitizadora. os fundos de investimento são Uhum. também CNPJ, são condomínios que fazem investimentos também. A gente tem um regulamento. No nosso caso, quem é o representante do investidor ali, quem cuida do passivo, né? O passivo de um fundo de investimento são os investidores. Aí é o administrador do fundo de investimento. Então, no nosso caso, a gente trabalha com alguns administradores, né? O Itaú tem uma administradora de fundos de investimento, o Bradesco tem uma, o Santander, os grandes bancos todos têm. Tem administradores independentes também, tem uma diversidade enorme,
né? Nós somos os gestores, somos a parte que cuida do ativo do fundo de investimento, então a gente é responsável por realizar o investimento, então é quem cuida ali da carteira de ativos. E aí você pode ter outras figuras, como um agente de garantia, às vezes você contrata um cara específico para cuidar de uma determinada garantia. Pode ser uma garantia imobiliária, que tem alguma característica específica, você quer que ele vai visitar periodicamente aquilo. Uma obra, por exemplo, que você financia, você pode contratar uma empresa de monitoramento, mas daí já não é uma entidade de mercado de capitais, tá? Eles já não são regulados pela CVM, tá? Você pode contratar consultor de crédito, também não é regulado pela CVM. A CVM permite essas figuras, mas o consultor de crédito também ele não é que nem a gente aqui, a gente é sim regulado pela CVM, a gestora, né? Mas um consultor de créditos pode colocar no fundo lá, tem um determinado ativo aqui que é super específico, quem entende, o cara que mais entende é essa empresa aqui, você contrata ele no fundo para ele fazer o trabalho de crédito, o acompanhamento de crédito daquele ativo, o fundo remunera essa figura. Então tem uma sorte aqui, uma variedade grande de prestadores de serviços, mas regulados pela CVM, nem o consultor de crédito, nem um agente de garantia são regulados. Os fundos são auditados, as securitizadoras são obrigadas a ser auditadas, as auditorias são sim aprovadas pela CVM. Dá para garantir, né, toda a segurança do investidor, sim. assim. Sim. E na tua opinião, Marcelo, quais são as principais dificuldades que os investidores eles acabam enfrentando na hora de avaliar as oportunidades de investimento em crédito? Eu acho que investidor que nem a gente não tem dificuldade de avaliar. Mas o investidor comum? Felizmente, a gente não tem, né? A gente consegue olhar bem. Simplesmente tem coisas que o investidor que nem a gente, né? A gente tem já um espectro, um hábito tão grande, há tanto tempo que a gente faz isso, né? O time que trabalha comigo, né? Tem gente que trabalha com investimento em crédito também há muitos anos, né? Então, assim, eu tenho pouca gente do time de gestão, pouca gente que trabalha há pouco tempo com crédito. Dos 10 lá, tem uns 3, 4 que trabalham mesmo. O restante, todo mundo trabalha com isso há muito tempo, então é muito simétrico pra gente. E a gente tem a humildade de chegar, esse tipo de ativo, sei lá, tem um business aqui que eu não entendo bem, né? Então, se a gente não tiver tempo de estudar apropriadamente, não vai fazer. Agora, o investidor comum, eu acho que a maior dificuldade que ele tem, porque, vamos lá, o investidor comum que uma pessoa, né, vamos lá, não te depreciando, você, tá? Não sei o que você estudou, o que é que você fez e tal. Mas se você estudou, não sei, vamos supor... Eu sou jornalista. Sou jornalista, jornalista, pronto, perfeito. Tá? Já há alguns anos. Eu fiz comunicação social, estudei na ECA USP, tá? Fiz faculdade. Eu comecei estudando na Poli, desisti da Poli, eu fiz ECA USP, tá? Uhum. E assim, com a formação que eu tive na ECA USP, eu tinha chance zero de ser investidor, né? O que acontece é o seguinte, eu estudei bastante sozinho e tive a oportunidade de trabalhar com isso muito tempo, então você acaba aprendendo muito. Né? Então, você depende de estudo próprio e tempo para isso. Né? O investidor comum não vai ter. Então, você trabalha não sei quantas horas por dia, tem seu tempo e tal. Você pode sim pegar teu tempo livre e se dedicar a estudar. Ainda assim, tem uma coisa que a gente preza demais para você tomar boas decisões de investimento, que é o debate, né? Ter opinião entre a gente, né? Então, o que eu falei para você, no time de gestão são 10 pessoas, 7 sócios, né? Esses 7, a gente, nos nossos comitês, os debates são bastante bons, né? São pessoas levantando riscos ali. São pessoas que têm muita experiência, né, de mercado, então... É muita experiência junta, né? Então, eu tenho quase 30 anos, mas não, na verdade, já tenho 30 anos, não adianta eu me esconder disso, tenho 30 anos de investimento, né? Mas, o Paulo X deve ter uns 15 anos, o Gerabi mais uns 12, os Zé Henrique começaram comigo já são 6 anos. Então, vai somando a experiência de todo mundo em investimento, com certeza o nosso comitê deve ter perto já de 70 a 100 anos de investimento, né, de experiência em investimento. Então, eu acho que primeiro isso. Então, eu acho que é o debate. Estudar e entender as operações, os riscos que você está correndo, aqueles riscos mais óbvios, qualquer pessoa pode estudar e fazer, tá? Ainda assim, pensa bem, né? Uma coisa é estudar uma operação
do setor imobiliário, outra coisa é estudar uma operação do setor agro. Aí no setor agro pode ter N oportunidades, pode dar dinheiro para uma agroindústria, para um fazendeiro, para uma distribuidora de insumos, né? Então são N coisas. Então aí vai aumentando o leque de coisas diferentes para você estudar e entender. E aí tem detalhes na estrutura, principalmente em estruturas, um CRI, um CRA, operações mais sofisticadas. Algumas operações CRI e CRA são corporativas, então é uma operação de crédito puro, mais simples. Mas tem muitas operações com garantias, então tem modelos de constituição de garantia, tem aquilo que o judiciário aceita mais, que aceita menos, tem garantias que têm mais validade, são mais enforçáveis no evento de estresse, tem garantias que são menos enforçáveis. O nosso advogado, que é quase a minha idade também, é o cara de mercado de capitais, fez direito na USP, tem LLM em Londres, né, e trabalhou a vida inteira com isso. E eu também, e assim, eu entendo de direito, tá? Assim, lógico que não na profundidade dele, mas eu entendo de código civil, sei o que funciona, sei o que não funciona, sei o que dá problema, porque a gente já viveu isso, já teve não só teve o problema, mas estudou casos também onde a coisa deu certo e não deu certo. Então, acho que a maior dificuldade para o investidor normal, para o investidor pessoa física, né? Então, para a Bruna investidora, é adquirir esse leque de conhecimento. Por isso que eu sempre recomendo, ou faz um gestor, ou contrata um consultor de investimento, né? Consultor de Você investimento. acha que essa questão que você citou agora, eu não sei, tá? Aí você pode me falar muito melhor. As Tá? pessoas, os investidores iniciantes, eles têm esse clique, ó, eu preciso de um gestor, ou eles querem fazer geralmente, eu vou fazer por mim mesmo. Porque eu sempre tive isso, né? Eu sempre, vou buscar um gestor para me ajudar e tudo mais. Claro. Mas eu não sei como é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, Tá. elas fazem por si só e depois elas veem a necessidade. Como vocês avaliam isso? Existe uma historinha que é o Canto da Sereia, sabe a história do Canto da Sereia? Então os piratas ali, os navegantes, né, escutavam as sereias cantando, se jogavam no mar, né, porque achavam que iam encontrar lá uma deusa, né, e no fim eles eram afogados pelas, né, essa a historinha, né. E gestores também podem ser, mesmo gestores profissionais, a gente tá? Existe uma teoria muito extensa sobre behavior finance, né, que é sobre comportamento, finanças comportamentais. Mesmo os gestores profissionais têm seus vieses, tem lá o canto da sereia, que a gente fala fear of missing out, né? A sensação de estar perdendo uma oportunidade. E tem uma brincadeira que eu faço também, eu falo, poxa, todos os meus amigos que não são investidores profissionais fazem investimentos bacanas e não perdem dinheiro, né? Só eu perco dinheiro aqui, meu, é impressionante, né? Todo mundo só ganha dinheiro. Se você não perde dinheiro com investimento, ou Você não está investindo. você toma zero risco, então tudo bem, para comprar um CDB do Itaú, você não precisa ser investidor profissional. Para comprar uma LFT no Tesouro Direto, você também não precisa ser investidor profissional. Para comprar uma NTNB longa no Tesouro Direto, você precisa entender o que você está correndo risco, sim, tá? Ou comprar uma LTN longa no Tesouro Direto, você também está correndo risco, né? Mas uma LFT, beleza, no Tesouro Direto você não precisa ser investidor profissional, não precisa ser nada disso. Então, investimentos que a gente tem risco muito, 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 muito baixo, né? Então, CDB de um banco de primeira linha, um CDB garantido pelo FGC, né, até o limite que é coberto pelo FGC, que é R$250 mil, ou uma LCA, uma LCI cobertos pelo FGC. Isso não precisa ser, mas agora, se quer correr risco, você precisa ser investidor profissional, e se correr risco, você vai perder dinheiro. Enquanto que eu falo que a gente é remunerado por isso, né? A gente é remunerado para correr risco, porque teoricamente, a gente sabe correr risco melhor. Por que eu estou falando isso? Qual foi a sua pergunta mesmo? Sinceramente, agora nem eu lembro. A gente estava falando do FOMO, né? Do Fear of Missing Out. Então, é isso que eu falava do Canto da sereia, né? Exato. Então, o que leva os Por que investidores... esses investidores já procuram um gestor direto ou não? Então, mas é o canto da sereia, achar que tem aquela boiada, que ele vai ganhar um monte de dinheiro, né? E aí acontece esses casos aí de gente entrando em esquema Ponzi, né? Com essas pirâmides financeiras, que acha, e eu falo, gente, só tem um jeito bom de você ganhar dinheiro, trabalhar.
né? Não Trabalhar, você existe tem dinheiro fácil, né? não existe dinheiro fácil. Então eu falo assim, ó, jeito bom de você ganhar dinheiro é trabalhar. Você pode ser herdeiro, né? Beleza. Se você não é herdeiro ou não tiver uma sorte monstruosa, ganhar numa loteria, uma coisa desse tipo, o jeito de você ganhar dinheiro, ó, estuda bastante, trabalha, se esforça, se dedica, você vai ganhar dinheiro. Mesmo ser Investimento, herdeiro, né? Aí você pode perder tudo se não souber cuidar do dinheiro. exatamente. E investimento que você faz, qualquer um cara que é trabalhador, né, que trabalha, tem que ser visando sempre preservação de capital. Existe uma questão ali de apetite a risco, né? Você pode ter apetite e disponibilidade de tomar risco, são duas coisas diferentes, né? Você pode, né, não adianta nada, você é recém-formado, né? Então quando eu me formei, eu conheci minha esposa assim que eu me formei, a gente se casou com 25 anos e tive um filho com 28. A gente tinha 28 com o primeiro filho, né? Que a gente entrou junto na faculdade e tal. Aí, pô, eu tinha zero. Eu podia até gostar de tomar risco, mas eu tinha zero capacidade de tomar risco, porque meu apartamento era financiado, nenhum dos dois tinha uma super renda, né? Então a gente não tinha capacidade. Eu nunca fui muito tomador de risco também, assim, eu tomo risco com coisas que eu conheço bem, que é crédito, tá? Então, mas mesmo que eu tivesse apetite de tomar risco, eu não tinha capacidade. Agora, então assim, você tem uma boa reserva financeira, você tem sim capacidade de tomar risco. Agora, às vezes você não tem apetite, você não aguenta, você perde dinheiro um dia no fundo, você vai ficar mal, né? Você vê uma cota negativa um dia, você não vai dormir à noite, vai ficar... Então, são as duas coisas importantes ali do investidor, né? Ele tem que ter capacidade e disposição de tomar risco. E aí, o melhor ainda, o que eu falo, né? Além de usar gestores, se você não tem um capital menor, eu recomendo procurar uma consultoria de investimento, né? Porque é gente que tem certificação técnica, normalmente eles trabalham com investidores com capital menor e eles conseguem montar um portfólio mais adequado para o teu risco e diversificado. E a diversificação, ela tem uma mágica ali num portfólio corretamente diversificado, você não vai ter o mesmo retorno do que se você comprar só um ativo que deu certo. Mas, por outro lado, quando dá errado, você perde muito menos. Então, você tem um portfólio diversificado e isso tem técnica para fazer, né? Você pode até estudar e fazer, tá bom? Mas tem técnica e ferramentas corretas para fazer. Então, um portfólio desse te ajuda a preservar capital. E aí, beleza, tem portfólios com mais risco, portfólios com menos risco, mas eles vão sempre visar. Você nunca vai perder teu capital inteiro ou um percentual relevante do seu capital se você contratar um profissional especializado para fazer isso, né? Então, assim, o que eu Tem que saber falo... muito, eu acho que é muito o que você falou, né? O primeiro passo é você saber ter o perfil de investidor, o que você aguenta e o que você não aguenta no Exatamente, mercado. Isso é muito importante. Como você disse, você exatamente. aguenta perder? Você pode perder, né? Você Isso tem que aí. saber, você Aguentar pode perder perder, isso ou você precisa daquele dinheiro imediato, você precisa de liquidez. O quanto isso aí. você pode investir. Eu acho que é super importante esse primeiro passo para o investidor. É. E aí, realmente, buscar um profissional que consiga te ajudar a montar uma carteira de investimento e tudo mais equilibrada, de acordo com a tua É realidade, é isso aí. extremamente importante. É isso aí que eu falo, pô, eu brinco, às vezes quando me perguntam, seu dinheiro tá onde? Tá todo aqui na AUG mesmo. Eu falei, não façam isso, tá errado. Não, é sério, e é sério, e o certo é nem ter um gestor de crédito só, né? Tem outras boas casas no mercado e é bacana, porque um bom consultor de investimentos, ele não vai te dar dinheiro, ele sabe que, por exemplo, uma casa de crédito que tem muito nova, uma casa, eu brinco que dá pra gente montar o portfólio para dar o retorno que a gente quiser em um ano. Agora, quero ver fazer em 5, 6, 7 anos, né? Então, o consultor de investimento sabe que tem essas pegadinhas, ele toma esses cuidados, né? Ele vai conseguir escolher boas casas de crédito, ele vai sim botar crédito no portfólio, ele vai botar ações. Se você tiver apetite para risco, sim, ele vai colocar, ele pode botar ali um play de juros lá, pode colocar. A única coisa, ele vai saber qual é o teu capacidade e disposição de tomar risco e vai escolher caras bons no mercado. Ele tem processo de curadoria de gestor, né? Ele sabe que cota do último ano ou dos últimos meses não explica nada, né? Ele sabe fazer uma boa avaliação qualitativa desses caras. Então, é isso. São profissionais
qualificados Qualificados, para né? isso. Buscar Sim, pessoas qualificadas para ajudar a sim. investir. E quais as principais armadilhas que esses investidores eles têm que evitar ao investir em crédito? E eu também queria saber de você quais os indicadores chaves aí que devem acompanhar, aí Nossa. os investidores devem acompanhar em seus investimentos no mercado de crédito. Eu tenho uma outra coisa para. Mais uma coisa importante. Acho que uma armadilha para o investidor também que existe, para o pequeno investidor, e não de crédito, tá? Eu não vou te cobrar nada. Meu, ninguém trabalha de graça. Então, assim, você quer deixar teu dinheiro com alguém? Prefira sempre deixar com gente que vai te cobrar. Ele vai te cobrar uma taxa. Olha, ele normalmente vai te cobrar alguma coisa como 0,5%, 1% do dinheiro que ele estiver te ajudando vai te mandar um boleto lá todo trimestre, do dinheiro que ele estiver te ajudando a tocar, né? Então, é No 0,5% famoso não ao ano, existe almoço tá? de Não graça. é 0,5%. É lógico, porque ninguém trabalha de graça, Não. pô. Então, não te cobro nada? Não, cobra Não te sim, cobro e nada, vai cobrar normalmente é muito mais mais do que caro. você acha no final. Normalmente é mais caro, tá? É. E eu acho que a principal armadilha é o canto da sereia, sempre, tá? E o E canto que da sereia indicador, Marcelo? Quais são os hã? indicadores chaves que devem acompanhar aí nos seus Eu acho investimentos? coisas que você precisa tomar muito cuidado. De novo, né? Se alguém ainda assim insistir e resolver comprar papel direto, né? Tirando, de novo, coisas extremamente óbvias, né? De baixíssimo risco, eu dei alguns exemplos, mas esse papel aqui tem uma garantia imobiliária que vale 200% da dívida, né? Eu acho que tem N pegadinhas numa avaliação de uma garantia imobiliária. Ela vale, eu costumo dizer, por exemplo, né? Eu tenho uma casa que eu cresci em Budas Artes, que tem 500 metros quadrados, tá? A casa era dos meus pais, veio para minha família e tal. Vale menos do que um apartamento eu acho que eu vendo essa casa menos do que um apartamento de 50 metros quadrados aqui no Itaim. Tá? É uma casa, um terreno de 3 mil metros quadrados, linda casa, ainda a gente reformou a casa há uns anos, a casa é super bonita, né? Ela vale menos do que uma casa em Itaim. Então, eu acho que eu não vendo ela pelo quanto custa para construir, comprar o terreno e construir. Né? Agora, vai um avaliador lá, talvez avalie essa casa, sei lá, X lá, né? Então, acho que a primeira coisa ali, o primeiro canto da sereia é chegar aquela operação isenta, CDI mais 4, com uma garantia imobiliária que vale 200% da coisa. Pô, a garantia tem liquidez, né? Ela tem liquidez, tem. Então, assim, tem um monte de coisinha para ser avaliada, né, nesse negócio, tá? Porque normalmente a diligência jurídica é feita, mesmo um estruturador que fez tudo, fez a diligência jurídica, contratou um avaliador independente, mas tem detalhes ali que, essa garantia tem liquidez, né? Primeira pergunta para você fazer, né? Segunda coisa que eu já vi, por exemplo, também, dinheiro para um fazendeiro, o cara tá dando uma fazenda em garantia, né? A fazenda também vale o dobro da dívida. Aí a fazenda tá lá cotada você vai ver o valor que a garantia tava, que o avaliador fez lá, e tem negócio nesse preço, tá? A 600, 700 as sacas de soja por hectare. O problema é que os caras pagam isso quando tá tudo bem. E vamos lá, para isso se pagar, para esse dinheiro voltar para o teu bolso, são 20 anos, tá? Mas o que acontece? Tudo bem, o pessoal paga isso, não tem problema. Vai dar uns 15 anos que vai dar uns. Então, tem 15, 20 anos para o dinheiro voltar para o teu. Fazendeiro paga, né? Porque ele vê aquilo como uma renda, coisa de família e tal. Agora, quando tudo começa a não ir bem, que está acontecendo, com seca, o preço da soja caiu, teve uma conjunção perfeita ali, tá? Uma tempestade perfeita. Bom, ela não vai valer mais isso e você não vende talvez pela metade disso essa fazenda, né? Então, acho que tem as simplificações. Eu acho que a maior pegadinha que pode ter no investidor é a simplificação. E que eu falo, é o canto da sereia, né? É achar que você está arrumando uma boiada, né? Uma molezinha ali. É lógico que ela pode dar certo em vários casos, então. A outra armadilha que o investidor, principalmente pequeno investidor, precisa tomar cuidado é com diversificação, né? Tinha gente lá, Light Vídeo Recuperação Judicial, tinha gente que tinha 20% do dinheiro dele na Light, 15% do dinheiro dele na Light. Ele vai ter um recovery dele, vai recuperar
talvez um terço disso, um quarto disso. Eu não li o plano de recuperação judicial da Light, tá? Felizmente, essa eu não peguei. Mas talvez ele tenha, sei lá, 30%, 40% de recuperação desse valor, assim, metade, mas perdeu muito dinheiro. E um investidor, quanto menor, mais difícil ele ter uma diversificação correta do portfólio dele. O ideal é que você tenha, no mínimo, 60 ativos na sua carteira, tá? Então, vamos lá, 1,5%. Se você tem 100 mil reais, pode comprar isso em crédito. E crédito, lembra que eu falei, você não pode comprar o seu portfólio inteiro em crédito. Então, você tem, outro que tenha 100 mil reais para investir, é 1.500 reais por ativo. Gente, 1.500 reais por ativo, ninguém vai te vender 1.500 reais por ano. Um ativo de 1.500 reais, né? Então, você tem 100 mil reais, inevitavelmente, você vai comprar uns 2 ativos, 3 vai pagar caro pra caramba. Mas né? é que você falou, no mínimo 60. Como investidor, né? Aí também um investidor Para que está crédito, iniciando, sim. consegue gerenciar tudo isso? Pois é, ele não vai acompanhar. A gente Não. tem, eu tenho 150 grupos econômicos aqui, tá? Uhum. A gente tem equipe de tecnologia para ajudar a acompanhar isso, equipe de dados, de data analytics, equipe de risco, tem, enfim, de novo, Que aí 10 precisa pessoas de realmente ter uma gestão. equipe. Se você quer diversificar com bastante ativos, aí você precisa necessariamente ter alguém por trás te ajudando. Senão... E ainda tem essa molezinha, entra num fundo, e os fundos dos gestores sérios são tão diversificados quanto os meus, tá? Sim, claro. Vai entrar, vai pagar 1% ao ano? Ok, só que pagar 1% ao ano, pega uma carteira diversificada. Num ano que dá tudo errado, você não vai perder dinheiro, né? O ano passado meus fundos rodaram, boa parte deles abaixo do CDI, mas ninguém perdeu dinheiro, né? Não rodou, não teve cota negativa, não teve nada. Esse ano está rodando bem acima do CDI. Quantos por cento ao ano, geralmente? Só por curiosidade. Nossos fundos são montados, depende do perfil do investidor, mas dos investidores mais conservadores, do perfil do investidor menos, não mais conservador, investidores menos, para público geral, são fundos para render de CDI mais 1 a 1,5, para investidor qualificado, CDI mais 2 a 3, investidor profissional, CDI mais 3 a 4. Mas são retornos que você tem que olhar prazo de 4 anos, 5 anos, né? Vai ter um ano que vai dar. O ano passado deu CDI menos 2, tá? Não foi que foi, né? Foi ruim mesmo. Esse ano a gente deve fazer CDI mais 4 dos fundos. Então, é uma coisa que você vai olhando, você tem que olhar no tempo ali, as coisas, longo prazo, ver se esse cara tem histórico. Os fundos de crédito, os ciclos de crédito no Brasil são longos, 6, 7 anos. Então, a próxima crise de crédito, se tudo correr bem, só em 2030. Mas, ver se esse cara suporta bem crise, como que o fundo se comporta, como ele aloca a carteira. Então, não é óbvio. Tá? Então, assim, voltando às armadilhas, são inúmeras. Eu dei um exemplo no começo. Você vai comprar lá uma corretora, papel com ágio, né? Pode ter, uma infinidade, tá? Você pode comprar um papel com ágio, esse papel tem um pré-pagamento, o prêmio não cobriu o ágio que você pagou, você toma prejuízo. Papel em IPCA, por exemplo, eles são marcados pela curva de juros real do país, né? Sim. Se a curva de juros real aumentar a taxa, lembra que eu falei? Taxa mais alta, papel mais barato. Taxa mais baixa, papel mais caro. Se a taxa se o juros real tem acontecido nos últimos semanas aí, né? O juros real tem subido muito, o papel perde valor. Então você compra um papel lá, a IPCA mais 6, o juros real subiu, ele vai junto ao mercado, né? Aí você vai sair IPCA mais 6,5. Se o papel tem 10 anos de prazo médio, você perdeu 5% no papel. É uma grande armadilha que muita gente... Não é armadilha, né? É coisa que qualquer cara tecnicamente... É que eu falei, um bom consultor de investimentos, né, sabe ele conhece isso tudo, ele tem certificação. Sabe, né? Está preparado para isso. Ele está preparado para isso. Essa é a diferença. Marcelo, e oportunidades? Quais oportunidades emergentes no mercado de crédito que os investidores eles devem ficar atentos? Aí é o canto da sereia. Vamos mudar a palavra oportunidade, então. O que eles devem ficar atentos aí? Eu acho que esse ano já teve o primeiro semestre para investir em fundo de crédito, foi muito bom. Os fundos rodaram muito bem. Por quê? Porque o ano passado, como foi um ano difícil, sempre naquela lógica, taxa mais alta, o ativo mais barato. Então, nossos portfólios perderam valor ano passado. Esse ano, como voltou a entrar dinheiro na indústria, começa a ter mais comprador que vendedor, os ativos começaram a ficar mais caros e você ganha dinheiro nos portfólios, né? Mas, por outro lado, investir em fundo de crédito hoje, você vai pagar mais caro do que você pagava no começo do ano,
né? Então, os fundos hoje estão com os papéis, na média, bem mais caros do que estavam no começo do ano. Mas eu acho que hoje eu ficaria esperto com fundos com liquidez diária ou fundos que compram ativos mais high grade. Por quê? Porque como esses ativos, a história que eu falei, ficaram mais caros, sempre, em algum momento, pode vir um movimento de reversão disso. E como que esse momento de reversão acontece, né? Você está ali com o fundo rodando acima do CDI, o ativo vai ficando mais caro, vai ficando mais difícil para o gestor de conseguir alocar essa carteira do fundo para pagar a taxa de administração, as despesas do fundo, tudo, e render acima do CDI. Então, e por mandato, às vezes ele não pode fazer isso também. Ou ele, se o mandato tiver um pouco mais de flexibilidade, ele pode ser tentado a correr mais risco no portfólio, que é ruim, né? E aí risco inadequado para um perfil do investidor que entra num fundo com liquidez mais curta, ou efetivamente ele não vai entregar o CDI. Aí começa a ter resgate, ele tem que começar a vender ativo no mercado. Vende. Se você precisar muito vender um monte de coisa, você vai ter que dar desconto para vender, né? A lógica nossa é igual à lógica da vida real. Você tem que começar a vender com desconto, o papel vai perder dinheiro. Então, o ativo pode perder dinheiro, tá? Então, acho que o primeiro cuidado que eu tomaria são esses fundos de liquidez mais curta, né? Que mais focados no que a gente chama de papéis high grade. Acho que os fundos que investem em papéis mais líquidos têm liquidez mais longa, a gente está com uma boa janela de oportunidade ainda, então a gente tem um fundo lá D180, tá? Tá muito bom de comprar papel, tá muito bom de investir, a gente tem mantido o carrego das carteiras lá num patamar interessante, né? Então hoje os papéis ali, os fundos ali, antes dos custos, o nosso D180 lá tá perto de CDI mais 4, tá? Tem outros no mercado, tá? Com mandato parecido, tá? Com carrego perto de CDI mais 4. Tirando o custo, vai entregar lá os 2,5 que eu falei, tirando todos os custos, tá? Vai entregar lá um CDI mais 2,5. Esses acho que estão mais saudáveis, porque esses papéis mais ilíquidos ainda não estão tão atingidos por esse movimento que deixou os papéis mais líquidos mais caros. Deu boas dicas já. Isso. Hã? Deu boas dicas. Boas dicas, né? A primeira Marcelo, dica é tomar cuidado com os fundos mais líquidos, acho que essa. Justo. Pra gente ir finalizando, né, eu queria te fazer mais uma pergunta e aí que você fizesse suas considerações finais. Jogo rápido, né? A gente tá vendo agora um movimento realmente de avanço tecnológico no mercado financeiro como um todo. A gente tá vendo iniciativas como Drex, tokenização, blockchain. E eu queria saber de você, quanto você está acompanhando disso, mas como você acredita que a tecnologia ela pode contribuir para essas ineficiências no mercado de capitais? Ou melhor, o que você espera dessas tecnologias? Vai facilitar a vida, deixar... Sabe aquela questão da simetria que eu falei? Você precisa ter uma estrutura muito decente, muito grande para você conseguir ter toda a sua informação disponível, tá? Não deixar passar, né, nada, né? Eu acho que a estrutura de blockchain talvez deixe isso mais simétrico, né? Não assim, ela ser capaz de te fazer uma lição de casa de crédito, talvez com inteligência artificial, parte do trabalho de um analista, eu não diria que todo o trabalho de um analista, tá? Mas parte do trabalho que o nosso time faz aqui talvez seja assim substituído no futuro por inteligência artificial, mas não, tem uma parte que eu não imaginei a inteligência artificial capaz de tomar risco, mas fazer uma boa análise de balanço, entender riscos da empresa, fazer ajustes. Acho que a inteligência artificial teria capacidade até de fazer ajustes num balanço, os ajustes corretos num balanço, tudo que precisa de bastante ajuste. Mas eu acho que o token, né, ele vai ajudar em deixar a informação disponível que hoje que a gente tem que pegar de N campos melhor mais disponível para quem quiser chegar, né? E talvez também, né, a gente conseguir tirar esses layers todos que eu falei, você tem agente fiduciário, securitizadora, talvez a gente consiga eliminar um pouco disso, né? Porque está tudo lá e talvez via tecnologia você consiga fazer isso de maneira um pouco mais automatizada e célere, né? Então, hoje, infelizmente, como a regulação não está super, ainda não está clara, tudo, hoje é um layer a mais ali, uma camada que você não vai capturar esses benefícios, né? Mas acho que eu estou na torcida de que no futuro próximo, porque todo mundo ganha com isso, né? Se a informação está disponível de maneira mais rápida e célere, a questão da liquidez que eu falei
vai ajudar. A questão da simetria ajuda também. Então, os papéis vão ficar mais baratos, né? Ficando mais... os papéis ficando ali não mais baratos, vai ficar mais barato para o tomador, né? Para o tomador vai ficar mais caro, então vai custar menos para quem toma crédito, isso ajuda a economia. Crédito é super importante, né? O valor de uma empresa é composto pelo capital dela mais a dívida dela, tá? Então, o crédito é super importante para movimentar a economia, né? Então, se fica tudo mais simétrico, tem mais liquidez, vai ter mais dinheiro disponível para investir e pode ser transformacional mesmo, tá? Para o mercado de capitais. Eu acredito que realmente é um processo que a gente vai ver acontecendo, né? Até com o Drex, né? Mostrando aí todo o potencial da tokenização, falando, né? Banco Central falando que a nossa economia vai ser tokenizada. JP Morgan, Citibank apostando que o mercado de tokenização aí vai ser um mercado de trilhões de dólares até 2030. Então eu vejo, assim, particularmente eu que estudo muito blockchain, tokenização, eu vejo um potencial muito grande justamente por essa questão de transparência, segurança e também por redução de custos, né? Então acaba beneficiando todas as partes. Então eu vejo realmente que vai beneficiar aí muito o mercado de crédito, enfim, o mercado de capitais no todo vai beneficiar bastante mesmo. Marcelo, eu queria que você fizesse suas considerações finais aí, que você falasse como que o pessoal pode encontrar vocês nas redes sociais, para a gente fechar o nosso podcast. Então, gente, é super... primeiro, obrigado, Flávia, pela conversa. A gente é bem low profile, tá? A gente não tem Instagram, não tem Facebook, a gente tem LinkedIn. Eu tenho LinkedIn, a Algme tem LinkedIn, tem nosso site é bem legal, tá? Assim, não é que é um site super dinâmico, interativo, mas tem muita informação lá dentro. Eu acho nossas cartas hiper legais, não é porque eu escrevo não, mas elas são super legais, tá? Principalmente as cartas anuais, são textos bem legais. Se você quiser entender dinâmica de mercado de crédito, se você começar a ler assim, dá para entender super bem como funciona. São cartas bem transparentes, com bastante informação. Então, o convite acho que entrar no site, achou mais bacana, tá? Entrar no nosso site e acessar as cartas. Acho que as cartas são... Normalmente tem a carta, pega as cartas anuais, dá um bom visão, porque a gente conta lá como foi a gestora, lições aprendidas, ativo que a gente ganhou dinheiro, perdeu dinheiro. Mas nas cartas, todos os meses a gente fala isso, tá? O que a gente negociou e começa a falar um pouco de aspectos mais técnicos que são bacanas também. Extremamente importante. Pessoal, então já sabem, né? Pelo site ou pelo LinkedIn, vocês conseguem encontrar a Algme Capital. Eu ia falar Capital de novo. E que se vocês quiserem saber mais sobre tokenização, mercado de crédito, mercado de capitais, entra no descomplique.com.br. Lá a gente tem muitos artigos, vídeos, enfim, que vocês quiserem aí para vocês realmente aprenderem mais sobre esses mercados e sobre tokenização de ativos. Marcelo, novamente, muito obrigada. Eu espero realmente que as pessoas tenham gostado, porque eu adorei esse podcast e que você volte aqui, quem sabe, né, com novidades, quem sabe tokenizando algum ativo futuramente, que a gente volte e faça um episódio aí também para falar mais sobre isso futuramente. Muito obrigada mesmo. Tá bom, Flávia. Foi excelente. Tá bom, obrigado, viu? Boa tarde para você. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.